Muito bem. Agora está. Perdeu meu boa noite. Poxa vida. Retomando, então, a gente está aqui para falar justamente sobre a pós, sobre os conteúdos, para conhecer já um pouquinho mais cada um dos nossos professores, que foi acho que selecionado, eu diria assim, a dedo, indicado por conexão, por vivência, por experiência, porque a gente realmente busca, com essa pós-graduação, demonstrar que teoria e prática caminham juntas, a gente precisa do conhecimento científico, mas se ele não for aplicado e se ele não tiver uma conexão com a prática, isso acaba se perdendo. Então, esse é um dos nossos principais propósitos, falo nossos, enquanto meu e do Fernando, enquanto coordenadores e idealizadores aí desse curso, que esperamos muito que dê certo, que a turma se confirme. E aí, pegando o gancho aí da caixinha de perguntas que a Ana trouxe para a gente, uma que eu já respondo já está validado, já está cadastrado no MEC? Sim. A PUC, tanto que vocês de bastidor já sabem que nós conversamos muito antes de chegarmos aqui, né, sobre o aceite das propostas, sobre o envio do currículo de cada um desses professores, justamente por ter esse cuidado, né, e a PUC, então, ela até é muito burocrática nesses processos, porque tudo isso é feito anteriormente à publicação e à disponibilização do curso na página. Então, é muito trabalho prévio envolvido, muita dedicação para que a gente possa chegar e dizer assim, olha, temos uma oferta de pós-graduação. Então, sim, o curso já está devidamente regulamentado. Quanto aos professores, já respondo agora ou respondo depois? Já aproveita. Pode seguir, lá, pode seguir. Tá, ok. Então, até eu estava falando desse cuidado, então, muito veio, claro, dessa conexão que o Fernando Seabra já tinha, né, tem com cada um de vocês, que se encontraram muito provavelmente por meio da inovação, por meio de projetos que vocês têm em comum. Então, como ele disse, mais do que currículo, eu quero nessa pós-graduação gente boa, gente do bem. E aí, quando a gente fala sobre gente boa, é uma marca da PUC também formar gente boa, tanto que quando os nossos estudantes se formam, eles recebem o diploma acadêmico formal e também o certificado de gente boa. Então, essa é uma das premissas de ser filho da PUC, é um dos diferenciais que a PUC tem. E aí não podia ser diferente também com a escolha dos profissionais que estariam conosco nessa caminhada, nessa jornada. Então, a gente fica muito feliz, por óbvio, que cada um de vocês tenha aceitado o convite e o desafio de estar conosco. E agora, então, eu passo aí a palavra para que vocês, os profs da vez, né, se apresentem brevemente, falem sobre a sua área de atuação. Boa noite, Adriele, seja bem-vinda, minha ex-aluna, agora amiga, colega de profissão, administradora, e que, inclusive, já está matriculada na nossa pós. Olha aí, ó, ela já veio conferir, conhecer vocês um pouquinho de perto, hein? A responsabilidade agora aumentou. Então, é isso. Podemos seguir a ordem alfabética? Podemos começar pela Ana? Opa, com certeza. Ai, que legal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo convite especial de fazer parte desse grupo de professores, dessa pós sendo preparada com tanto cuidado e carinho, né? Há tanto tempo que a gente vem conversando mesmo, cada um contribuindo com o melhor que pode para a gente realmente conseguir fazer algo inovador, né? Eu sou Ana Paula Moreno, eu vou conduzir a disciplina de Vendas, Marketing e Branding, junto com a professora Flávia Mardegan. E estou muito feliz de estar aqui hoje, feliz que chegaram as perguntas, né, na caixinha de respostas, que a professora Jane já respondeu, e de poder trocar aqui um pouquinho com os colegas professores. Obrigada. Seja bem-vinda, Ana. Dieter consegue falar agora ou quer deixar para depois? Comigo, posso falar sim, com certeza.
Então, Bom, primeiro de tudo, muito obrigado aí pelo convite, por estar aqui. Quando a gente fala de PUC, a gente fala de instituição. Tem instituições e instituições. E quando a gente fala de PUC, a gente está sempre falando de uma instituição que é nome, que tem uma entrega fantástica. Então, assim, é uma honra estar aqui e estar aqui também esses alunos maravilhosos que vão compor aí a nossa pós. Eu sou o Dieter Borgert, sou de Santa Catarina, natural daqui, mas muito cedo, ali com 18, 19 anos, eu saí, fui para o mundo, e eu fui para o mundo para conhecer e aprender e continuar sempre nesse processo de lifelong learning, que eu sou apaixonado, dentro da área de inovação, que é a minha disciplina. Então, trabalhei na Mercedes-Benz da Alemanha, depois trabalhei na Mercedes-Benz do Brasil, trabalhei também da Volkswagen Audi, trabalhei na Bosch, trabalhei como diretor da Bosch na Europa, sempre ligado a áreas muito sensíveis e áreas de transformação digital. Eu estou trabalhando com inovações do dia a dia. Bosch, para vocês, caso vocês muito interessante aí, a Bosch é a empresa que até hoje é líder de patentes no mundo. São 5 patentes registradas todos os dias no mundo pela Bosch. E atualmente eu estou inserido num dos maiores ecossistemas de inovação do Brasil, que é o AgroTech Park, o maior parque privado de inovação do Brasil. E também estou à frente do projeto, que é o Instituto Nexus, que é o Instituto Nexus de Inteligência Artificial, que é um campus que nós estamos construindo aqui em Joinville, voltado à inteligência artificial. E também sou aí líder de missões empresariais, que nós fazemos uma vez, 2 vezes, esse ano nós vamos fazer 3 vezes no ano, missões empresariais, onde nós vamos para fora do país, buscar o que tem de mais novo de inovação afora para trazer aqui para o Brasil. Inclusive, agora eu vou pensar 3 semanas de uma missão, estive na Suíça. Suíça, 23 anos, é o país mais inovador do mundo. Em abril, antes das aulas, vamos fazer mais uma missão empresarial. Então, a turma aí, quando chegar em junho, vai estar fresquinho, conteúdo para todo mundo. Vai estar afiado que só, né, Dieter? Vanessa, o machado, me perdoe, mas eu vou fazer uma quebra de protocolo aqui, que o Jorge ele não está no cartaz da vez, mas a gente não pode perder a presença, a participação dele aqui também. Então, por gentileza, Jorge, você pode só se apresentar para nós também, por favor? Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Eu sou investidor anjo, investi em mais de 600 startups, um pouco mais, assim, perdi a conta. Eu tenho um pool de investimento na Boston Invest, que eu sou gestor. Eu sou também conselheiro de algumas startups, também de uma venture builder em Joinville, e estou inserido nesse programa assim, de construção de ecossistema digital. Tem um livro chamado Como Nasce uma Startup, que traz um pouco dessa visão, né? Como que você cria um negócio, e assim, parece que startup é diferente de empresas, né? Mas no fundo, essa é a grande tendência. As startups, quando você olha no teu celular ou olha as principais empresas do mundo, nasceram numa garagem. 7 das maiores empresas do mundo nasceram numa garagem. Estou falando aqui de Apple, Microsoft, Amazon. Então, esse conceito de startup, que era um conceito caro, difícil, longo, que só conseguia brotar ali em alguns polos de inovação, que foi disseminado. Então, hoje você consegue criar um negócio com uma velocidade extremamente rápida, estou falando aqui de meses, validar e ter o teu negócio digital escalável. E nesse programa, quando a gente traz aqui inovação, e aqui o meu tema é explicar um pouco a questão de inovação, como é que funciona o Venture Capital, que é você botar a grana em novos negócios. Para mim, quando a gente pensa que o mundo vai ser diferente daqui a 5 anos, que a gente não consegue nem ver, nem prever o que vai ser,
o investimento em novas tecnologias, em novos negócios, novos modelos de negócio, para mim, é fundamental. Eu tenho um programa chamado Conselheiro Investidor, onde a gente ensina o investidor de startup a também ser o mentor e o conselheiro da startup que ele investiu. E aí, com isso, materializar, né? Então, assim, eu estou comentando aqui, é uma trilha que vai desde o cara que é o anjo, né, até um investimento, vamos chamar aqui no early stage, o Bossa investe um pouco antes, né, de entrar nas séries de captação, até o venture capital e toda a parte de profissionalização do investimento, né? Isso só acontece, só dá retorno quando você traz inovação, e aí todos os tipos de inovação, de produto, de modelo de negócio e tudo mais, né? Então, é um pouco dessa visão. Muito bem, muito obrigada, Vanessa, por gentileza. Por último, mas não menos importante, né? Acostumada já, desde a época de escola, né? Vanessa, normalmente mas, bom, muito tranquilo. Sou carioca, eu moro em Santa Catarina, mas também, como o Dieter falou, a gente fica por aí pelo mundo, né? Já tive algumas andanças também. Eu tenho mais de 25 anos de atuação em branding, marketing estratégico, comunicação. Eu sou fundadora de uma consultoria de posicionamento de marcas e negócios. Essa empresa tem 13 anos. Eu gosto de contar um pouco essa história, porque eu vivi dela por 7 anos e depois sempre fiquei com um pezinho no corporativo. Na pandemia, minha carreira no corporativo decolou, e aí a minha empresa ficou em stand-by. Foi quando eu fui a rede nacional de um grupo grande de incorporação imobiliária para turismo, né? E ali tive uma experiência mais macro do lado de dentro. Há 1 ano e meio fiz a transição de volta para a minha empresa, né? Já com essa experiência, estando como head de marketing dentro do corporativo, quais eram as dores e como eu queria pivotar o meu negócio para responder essas dores de quem esteve pelo outro lado, né? A minha atuação, ela sempre teve a questão da sustentabilidade como um conceito transversal, porque isso faz parte dos meus valores, né? Eu não acredito que a gente pode estar nesse mundo sem se posicionar como um agente ativo de transformação social, de alguma forma, ter uma intencionalidade em algum impacto que a gente quer colocar no mundo. Então, meu viés é esse, meu viés é capitalismo consciente. Ao longo dessa trajetória, fui agraciada com 5 prêmios nacionais, todos eles na área de sustentabilidade e negócios, né? Impacto. E veio o termo ESG no ano que eu me formei na faculdade, né? Foi em 2004 que surgiu o termo, que até então a gente falava só de responsabilidade social, né? E outros conceitos que eram um pouco ainda fragmentados, né? A minha disciplina, na pós, ela é exatamente isso, né? Sustentabilidade, impacto e ESG em inovação, que é trazer esse olhar transversal, muito estratégico. A gente está falando de uma pós que é com foco em gestores, né? Então, não vai ser um olhar ESG de checklist, muito menos romantizado, e são também todos esse tempo em comunicação e marketing, sempre com uma atuação forte também nesse ecossistema, né? Então, a gente sabe que existe ainda um olhar mais técnico, né, da parte ESG. O meu olhar é estratégico e é financeiro também, né? A gente precisa, sobre trazer uma nova lente para os negócios com esse viés realmente do mundo que a gente quer, né? Então, um pouquinho. Muito bem, até porque a sustentabilidade permeia todos esses eixos, né? Então, não é falar só sobre o verde, que até um tempo atrás o pessoal conectava muito e somente com isso, mas vai muito além. Então, acho que está muito claro para quem está aqui por que é que esses professores estão aqui, por que é que eles foram escolhidos, realmente tem
muito conhecimento prático e também teórico sobre cada um dos temas que vão trazer para a gente. E aí eu preciso também aproveitar aqui para lembrar quem tá chegando, quem está novo aqui, que também... Oi, pode falar, Dieter? Não, pode continuar. Eu falei errado aqui. Ah, tá. Que a gente, então, fazendo essas lives, né, quem participar, comprovar a participação, tirar um print, fizer o preenchimento do formulário, consegue garantir aí 10% de desconto em toda a pós-graduação. E para esse mês de fevereiro, a gente tem 30% de desconto na matrícula. Então, preencher o formulário e fazer o print aqui da participação, consegue, então, garantir, pleitear, né, depois da confirmação da turma, esse desconto, tá? Então, é importante lembrar disso. Acho que já subiu aqui, né, o link. E, então, a gente segue agora para a parte mais técnica, para algumas perguntas, e se alguém que estiver acompanhando também tiver uma curiosidade, quiser perguntar algo a mais, fica à vontade. Muito bom. Se você me permitir aqui, eu queria pegar essa última fala da Vanessa, e eu gosto de dizer que esse é o momento que estão os três professores aqui, é o momento de um pregar o outro na parede, no bom sentido, né? E a Vanessa falou uma frase ali agora, eu já queria ainda dar uma pergunta para ela, se você me permite. Claro, agora vai ser o bate-bola entre vocês mesmo, manda ver. Então, tá bom. Vanessa, você acabou de falar um pouquinho sobre essa parte sustentável, esse gênero. Queria que tu falasse para nós um pouquinho, né? Nesse momento que vai ser impactos passaram a influenciar, por exemplo, valuation e reputação, como evitar que a sustentabilidade vire apenas um discurso de marketing ou uma resposta à tendência? E o que diferencia essa estratégia de impacto real de uma agência oportunista? Essa pergunta é bem importante, né? Eu gosto de pensar nela, eu sempre lembro desse momento que surgiu o termo, porque eu acho que surgiu uma camada junto com o termo ESG, que é a cobrança da sociedade sobre a transparência desses dados, né? E sobre realmente isso não ser uma estratégia de posicionamento exclusivamente, né? E é importante a gente entender um pouquinho do conceito antes. O ESG, ele não é a sustentabilidade em si, mas ele é o principal mecanismo institucional que hoje conecta sustentabilidade às decisões econômicas e de negócios. Ele é uma estruturação financeira, ele surgiu com o objetivo da gente conseguir ter indicadores de impacto que fossem com um olhar de negócios, né? Ele é um sistema que decide o que escala, o que recebe capital, o que sobrevive. Quando a sustentabilidade vira apenas um discurso, normalmente ela entra na empresa e ela fica na área de comunicação, entra pela área de comunicação e fica na área de comunicação, ela não vem pela estratégia. Então, isso já é um erro de origem. Né? Uma estratégia de impacto real começa onde todas as decisões estratégicas começam, que é no modelo de geração de valor do negócio. Então, eu entendo que a gente consegue avaliar em 3 dimensões, e aí já pensando de forma bem didática, porque isso é um tema que eu quero trazer, inclusive, na nossa cadeira, porque eu entendo que ele é fundamental e é algo que eu escuto nos conselhos, né? Escuto no dia a dia. Então, a gente precisa pensar... Já tem um pedacinho da aula aí para o pessoal. Então. Já tem um pedacinho pequenininho, né? Então, são 3 dimensões que a gente consegue avaliar a diferença entre impacto real e essa agenda oportunista, usando o seu termo, né? Primeiro, integração. Impacto real, ele altera como a empresa compete, como ela opera, como ela investe, não apenas como ela se comunica. Né? A segunda é materialidade. A organização ela prioriza temas que afetam estruturalmente o seu risco, a sua eficiência e a sua capacidade estratégica de gerar valor no longo prazo.
não são aqueles temas de reputação imediata, são temas estruturais do negócio, né? E a terceira é a mensuração dos trade-offs, né? Daqueles momentos que a gente precisa escolher as trocas, né? As renúncias que a gente faz no dia a dia de decisão. Toda decisão estratégica envolve escolha. O impacto real, ele precisa reconhecer essas tensões que a gente tem no dia a dia, né? Custo versus benefício, curto prazo versus longo prazo, e governar essas tensões de uma forma explícita, né? Quando o ESG ele é estratégia, ele orienta essas decisões difíceis. Quando ele é marketing, ele só vai comunicar o que eu chamo de decisões fáceis, que são as bandeiras da moda, né? As tendências que estão no momento. Isso é decisão fácil. Não existe mais inovação neutra. Toda inovação gera impacto. A diferença é se esse impacto é consciente, mensurado e governado, ou se ele realmente está sendo invisibilizado e depois vem um custo, vem uma conta aí para a empresa, né? Eu acho que fica mais didático, assim, não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu minha pergunta, eu acho que quem está escutando a gente aí já fez um pedacinho do que tu vai trazer aí na aula, fantástico. E é importante destacar isso aí que você comentou, né? Se o ESG vem pela área de marketing, ele não está na estratégia da empresa, ele não está no mindset das pessoas, ninguém vai evidenciar. Todo mundo só vai ver cartaz colorido e não vai ter realmente a penetração de toda a população da empresa. Né? Fantástico. Vanessa, joga a bola para ti agora para você fazer a pergunta aí para o próximo que você quiser escolher. Próximo que eu puder escolher? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou aproveitando que a gente falou desse tema aí de reputação, de marketing, de comunicação, vou puxar a Ana, que, né, é especialista em branding, né, e todos esses ativos simbólicos, né. Ana, a gente sabe que os mercados, eles sempre precificaram ativos tangíveis com mais facilidade do que os ativos simbólicos, e essa é a nossa dor, e eu digo isso por ser uma dor que eu sinto na pele também, e ser um exercício meu também de traduzir para conselho esses ativos intangíveis, simbólicos que a gente trabalha, né? E hoje a gente vê o valor de mercado sendo sustentado muito mais por percepção do que por estrutura física. A gente está vendo essa mudança, isso acontecer, né? Como que os líderes, no seu ponto de vista, eles podem desenvolver a capacidade de tomar decisões estratégicas quando o principal ativo competitivo não aparece nos modelos financeiros tradicionais? Não tem uma linha lá no nosso balanço, nem nos ativos intangíveis que fale de marca, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho. Ah, que legal. Obrigada pela pergunta, super importante e coerente, né? E faz todo sentido. Eu, até no começo nem falei, mas eu trabalhei por 15 anos dentro de uma multinacional de design e branding, né? Eu entrei como designer júnior, fui crescendo junto com a agência até realmente assumir uma posição de liderança dentro da área de branded content, que acabou herdando um pouquinho dessa área do ESG, como você bem comentou, que geralmente entra pela parte da comunicação, do branding mesmo, né? E não somente dentro da multinacional que eu trabalhei, mas todas as empresas, quase todas, né? Não dá para generalizar, empresas que a gente atendia, a dificuldade é sempre a mesma, e é exatamente essa que você colocou, né? Como mostrar valor no que é simbólico, porque é muito mais fácil a gente ver valor no que é tangível, que a gente consegue até disponibilizar um budget para desenvolver, a pessoa quer ver ali a marca feita, toda a comunicação acontecendo, e muitas vezes eles não entendem
que é o que está por trás dessa marca, que é o que justamente tem valor e que vai sustentar todo o negócio, né? Por isso que eu concordo plenamente com você quando você diz que é uma decisão estratégica. Ela tem que vir realmente do conselho, da liderança, e a gente só consegue construir essas marcas e esses líderes preparados para liderarem essas marcas através de conhecimento, através de muito estudo, de prática de dia a dia, né? Branding ainda é uma disciplina um pouco difícil de ser mensurada, né? E eu costumo dizer que não por acaso o branding é com ING no final, porque ele demonstra que é uma ação no gerúndio, uma ação contínua. Não existe você começar um branding e estar pronto, é todos os dias, né? Então, as empresas que têm esse olhar, os líderes que conseguem entender aonde está realmente o valor da sua marca, acreditar naquela proposta de valor e passar isso tudo para a equipe, né? As pessoas precisam se sentir parte desse ecossistema, dessa vida, né? E isso é o simbólico, que é muito difícil da gente conseguir trazer para a realidade, mas não é impossível, né? A gente precisa de tempo, a gente precisa de treino, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo, né? Hoje eu estou aqui em Jacarta, na Ásia, acho que eu também nem comentei isso com vocês. Morei por 5 anos na Alemanha, e eu vejo que a dificuldade de realmente compreender esses ativos simbólicos é a mesma em qualquer lugar do mundo. Então, a gente está vivendo esse momento realmente de desenvolver esse mindset dentro dos líderes e dentro das empresas, das grandes companhias. Não sei se eu respondi essa pergunta. Se mais alguém quer complementar, tirar alguma dúvida. E eu queria até aproveitar aqui e, se possível, né, fazer mais uma pergunta para a Vanessa, enquanto o Dieter está aí em trânsito, para a gente poder aproveitar um pouquinho mais. Devolver, né, um pouquinho dessa parte da pergunta. Eu vejo que a gente compartilha, né, dessa mesma paixão, que é o branding, né, que realmente é uma área encantadora. E eu gostei muito do último artigo que você escreveu como colunista, né, da Economia SP, que você fala dessa questão do lucro invisível, né, que é e relacionando isso com a clareza estratégica, que muitas vezes é negligenciado dentro das empresas hoje em dia. Então, eu queria ouvir de você, pensando nessas pessoas que estão dispostas a estudar, a aprender conosco, se preparar para esse novo momento, né? Como que você entende que esses líderes vão conseguir conduzir essa responsabilidade das marcas, né? Como elas atuam e como que eles vão poder adotar realmente o branding como uma ferramenta de governança, com esse olhar do ESG, né? A gente está vivendo a revolução dos intangíveis, né? A gente vê isso acontecendo em todos os momentos. Inclusive, eu escrevi esse artigo, foi interessante porque eu usei os termos bastante financeiros, eu tive bastante feedback dos CFOs da rede, né? Mas, agora eu entendi um pouquinho mais do que você estava querendo dizer sobre isso, né? E eu escrevi também um capítulo, eu sou coautora de alguns livros, e em um deles, o Ecossistema de Conselhos, é sobre isso, né? Também sobre essa decisão estratégica, esse lucro invisível. Mas, enfim, a gente sabe que crescer é o objetivo de 10 entre 10 empresas, eu falo isso no artigo também, né? E nesse cenário, especialmente, o crescimento sem clareza, ele gera fragilidade estrutural mais perigosa do que a gente viu em momentos passados. Hoje nós temos mais formas
de derrubar, ou de um negócio ser derrubado pela falta de clareza estratégica no nosso contexto atual, do que em momentos históricos anteriores. Então, isso é um olhar realmente daqui para frente, tem uma mudança estrutural muito importante, né? Por quê? Porque quando uma organização ela expande sem saber exatamente quem ela é, como ela cria valor, qual o papel ela exerce no mundo, ela cresce em volume, mas ela perde coerência. E essa perda de coerência é a perda da capacidade de decisão. A gente está vendo isso em conselhos onde a gente atua e também em algumas mentorias de liderança, que a maior dor da decisão é realmente essa falta da clareza da coerência. O brand ele é frequentemente entendido como expressão, né? Mas na prática ele é estrutura. Ele traz essa estrutura. Então, uma marca clara, ela organiza as decisões, ela estabelece os critérios, ela reduz a ambiguidade estratégica, ela reduz o feeling de cada um do C-level, né? Ela tem critério. Então, por isso que eu digo que branding ele é um mecanismo de governança simbólica. Quando uma organização ela define. Se ela define com precisão identidade, né, o brand essence, que a gente chama, sua lógica de geração de valor, esse papel, ou seja, sua responsabilidade no ecossistema que atua, e a gente está aqui falando de inovação, que a atuação em ecossistema, e são muitas inter-relações, né? Quando ela tem essa clareza dessa responsabilidade, ela cria um sistema de referência para todas as decisões futuras. Uma das dores nesse contexto que eu escuto, e que está fresquinha, porque eu escutei essa tarde, como eu vou crescer e a empresa se perder, e sou eu que sou a pessoa que mantém essa coerência de marca no dia a dia, né? Mas não deveria ser. Eu falei, bom, agora está na hora de você estruturar o seu branding, porque ele precisa passar de geração em geração, você estando aqui, você não estando aqui, né? Se o seu negócio é sobre isso, né? Isso tem implicações diretas para impacto, para transformação social. Marca não influencia apenas o consumo, elas influenciam padrões culturais, elas influenciam expectativa social, legitimidade institucional, e, em última instância, o próprio tecido social. Quantas inovações a gente viu e marcas que propuseram valores que mudaram as relações da sociedade, né? Então, quando o brand ele é tratado estrategicamente, ele alinha identidade, operação e responsabilidade. E aí isso transforma a marca em um agente de coerência, né, entre intenção e prática. Eu tenho uma frase que eu uso todas as consultorias também, que é coerência entre o pensar, o agir e o comunicar. Aí realmente a gente consegue provocar essa transformação. Perfeito, maravilhoso. Muito bom. E o Dieter voltou agora aqui com a gente? Agora está aí. Agora eu estou aqui, saí do telefone e vim para o online aqui. Vamos com uma pergunta para ele, então. Vamos lá. Você faz ou quer que eu faça? Posso fazer também, a gente pode ir nesse jogo. Responde e faz. Então, faz a dancinha da cadeira. Perfeito. Até porque tem uma que eu quero fazer super para ele também. Opa! Então, vamos lá. Que a gente vai se acompanhando os artigos, né? E aí eu queria entender, lendo também alguns artigos, te ouvir sobre isso, né? Então, a gente sabe que, historicamente, a tecnologia amplia a produtividade, tá? É uma das coisas, né? Mas a IA parece que ela está ampliando também uma assimetria cognitiva. O que eu quero dizer com isso? Tá? Entre indivíduos e organizações. Então, a gente está entrando em uma economia onde quem sabe estruturar pensamento, decisão e aprendizagem, com a IA vai ter uma vantagem desproporcional sobre quem apenas utiliza operacionalmente, né? E acho que nós, da nossa geração, e na academia, né, somos pessoas também que estamos sempre estudando, a gente sabe a diferença de repertório, inclusive, para usar essa ferramenta, como isso impacta no resultado que a gente consegue dela, né? E você, como especialista aí, vai saber muito mais do que eu isso. A minha pergunta é,
a gente está criando uma nova elite cognitiva com o uso da ferramenta? Você acha que isso vai ser um diferencial mesmo, repertório, ou não? Então, essa pergunta ela é bastante capciosa, Vanessa. Vamos lá. O que acontece é que a gente está num momento de mudança completa da nossa história, total. Assim como a gente teve a Revolução Industrial lá no 1900, lá 1890, 1910, que a gente teve a Revolução Industrial, e ela mudou a forma como as pessoas pensavam, porque teve que ter uma mudança na forma como as pessoas pensavam, mudança do mindset. A gente está vivenciando a mesma coisa agora. Né? A gente nem saiu da revolução tecnológica, que foi ali em 1975, 78, 80, 90, que a gente saiu de um disquete, passou para um pendrive e foi para a nuvem, passando pelo CD, CD-ROM, DVD-ROM, passamos pelo Blu-ray, e o Blu-ray, eu gosto de falar assim, o Blu-ray nasceu morto. Né? Porque se eu pergunto, eu faço uma palestra, eu pergunto assim, quem daqui teve Blu-ray? 2, levanta a mão numa sala de 100. Se fizeram aquele investimento, fala assim, nunca mais, né? Então, o que acontece? As pessoas, elas estão... o Laserdisc também, é verdade. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo agora um momento onde as pessoas, elas entraram nessa revolução tecnológica, não se acostumaram mais, e aí agora a gente está falando de gerações, né? As gerações têm comportamentos muito diferentes, por exemplo, na fala, na cognição e tudo. Então, o que acontece? A geração que está entrando agora é uma geração que ela poupa palavras. Por exemplo, ela fala muito pouco. Ela se comunica por emojis, né? Se comunica por... todas as palavras são muito abreviadas. E a frase... tem que ter uma interpretação da frase para entender. Então, o que acontece? A gente vai agora falar de inteligência artificial, a gente está falando com uma LLM, né, Large Language Model, que é um modelo de linguagem gigantesco, que o princípio básico dele é quanto mais contexto você dá, melhor é a resposta. Primeiro de tudo é isso. Então, o que acontece? As pessoas, elas se comunicam de maneiras diferentes. A pessoa está sentada, e aí, colocando agora a empresa no contexto, a empresa quer o ter o melhor resultado possível, né, extrair o melhor resultado. Então, a gente saiu de uma máquina de escrever e foi para o computador, a gente saiu de um ábaco para uma calculadora, de uma calculadora para uma planilha Excel. Ninguém mais usa ábaco. Poucas pessoas usam calculadora. Você fala assim, quanto que é isso aqui, isso aqui? Deixa eu abrir o Excel aqui rapidinho e fazer a conta. É mais ou menos assim que acontece hoje. Né? E aí, quando a gente está falando de uma inteligência artificial, a gente está falando assim, ela parte do pressuposto que eu preciso me comunicar corretamente com ela para ter uma resposta boa. E eu estou falando só de uma, que é a generativa, que todo mundo está usando, porque tem várias outras. Né? E aí, eu preciso ter dados estruturados, eu preciso ter boas comunicações com esses dados, com essas informações, para eu ter respostas melhores. Então, o indivíduo que ele é bem treinado, hoje, com acesso às ferramentas corretas, ele consegue competir com estruturas que antes não eram alcançáveis. Eram inalcançáveis. E isso acaba também fazendo um efeito que é a democratização do poder. Porque antigamente você falava assim, quem escrevia livro? Eleitores bons. Quem escrevia artigos no LinkedIn há 4 anos atrás? Escritores bons. Pessoas que tinham capacidades cognitivas de unir bem os pensamentos, transformar em palavras, frases e parágrafos corretos que tinham uma estruturação de início, meio e fim, que passavam uma mensagem. Agora você não tem mais isso. Você está trazendo todas as pessoas, teoricamente, para o mesmo nível. Lembra da parte que eu falei que você tem que se comunicar bem para ter uma resposta boa? Aí o que acontece? Quem se comunica melhor tem uma resposta melhor. E quem não se comunica bem tem uma resposta, olha aquela resposta e fala assim, nossa, que resposta boa que eu obtive. Deixa eu postar isso aqui. E aí posta,
faz um baita de um barulho de uma resposta que quem conhece do assunto olha e fala assim, nossa, que vaga o que foi isso. A pergunta foi vaga, a resposta foi vaga. Mas como ela foi criada por uma inteligência artificial, ela tem um início, meio e fim, só que ela não passa uma mensagem correta. Né? Então, existe uma simetria, né? Mas essa simetria ela não está entre humanos e máquinas. Essa simetria ela está entre a inteligência humana e a inteligência humana e a artificial. E quem sabe usá-la corretamente e quem acha que sabe usar. Porque aqui também tem um detalhe importante. Depois de novembro de 2022, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, que ela abriu a inteligência artificial, que já existe desde a década de 50, abriu para o mundo, todo coach de sucesso desapareceu da face da Terra. Não existe mais coach de sucesso no Instagram. Não existe mais. Todos eles se transformaram em especialistas em inteligência artificial. Quando antes de 2022, eles não tinham nem aberto um computador direito, muitas vezes. Então, a gente tem que ter esse diferencial, né? Porque é muito importante a gente entender. Se tem educação, método e uma cultura crítica, precisa ter isso, a IA não vai reduzir desigualdades. Agora, se tu tem falta de educação, falta de método, falta de cultura, improviso, uma dependência cega da inteligência artificial e uma concentração de acesso, aí a gente vai ampliar essa desigualdade, essa assimetria cognitiva. Acho que é isso. Obrigada. Fala, Jorge. Se permite aqui, bom, eu acho assim, primeiro, é super difícil prever o que vai acontecer. Você comentou da Revolução Industrial, né? Ela aconteceu por causa da Revolução Agrícola, né? As pessoas saíram do campo, foram para a cidade, e aí você teve a densidade para que acontecesse isso. E se você volta, né, 200 anos, todo mundo trabalhando no campo, né? Todo mundo trabalhando no campo. E você não consegue imaginar como seria o processo com essa transformação, mecanização, ferramentas e tudo mais, né? Então, a gente não consegue, hoje, vislumbrar. Sabe que vai mudar muita coisa. E eu acho que o Dieter falou um ponto que eu queria só ressaltar, é que você começa a igualar muito. Então, eu vou pegar um exemplo que eu acho emblemático. Kasparov, em 1997, ele perde para o Deep Blue, que foi o supercomputador da IBM, criado para vencer o grande mestre de xadrez. Foi um marco, primeira vez que aconteceu isso. Nesse momento, as pessoas começaram a se interessar pelo computador, apoiando o jogo de xadrez. Ele, usando o computador, ele jogou contra um outro grande mestre, e eles empataram 6 jogos seguidos, sendo que os 6 jogos anteriores o Kasparov tinha ganho. Então, o que significou? Aquela diferença que o mestre tinha com o computador, você nivela. E aí surge uma outra diferença que aí criou o freestyle, né? Freestyle eles chamam de xadrez centauro, é homem e máquina. Mas olha só que interessante, o campeonato de xadrez freestyle, dos 6 finalistas, 3 não eram federados em xadrez. E rodando com máquinas normais, sem ser supercomputadores. Então você vê que quando você tem a máquina ajudando o ser humano como um copiloto, e você aprende a usar isso, você leva para um outro patamar. E aí que o Dieter tinha comentado, que existia de machine learning, era muito difícil de programar, você precisava estudar alguns anos, ou criar, nas startups, todas elas têm inteligência artificial, mas você tem que criar API, tem que saber fazer isso e tudo mais, e agora democratizou. Então vai ter um gap assim, de alguns anos de quem é iletrado no assunto, mas quem tiver inteligência assim, e tiver bastante correr atrás, né? Vontade de aprender. Exatamente. Inteligência, ter curiosidade, a pessoa vai correr muito mais rápido nessa jornada, né? Então para mim aqui é uma tremenda oportunidade para quem tiver disposição.
tendo mais recurso, tendo menos recurso, tendo uma formação melhor, pior, sendo uma geração X, Y, Z, o que for. É só a pessoa querer e nadar essa onda, né? Isso aí. Fala, Ana, que você levantou a mão aí. Perfeito. Eu quero aproveitar esse gancho do Jorge e fazer uma pergunta para o Dieter. Na verdade, eu queria fazer 2 perguntas para o Dieter, vou aproveitar o embalo e fazer tudo de uma vez só. A primeira também sobre o recém-artigo, né, que o Dieter publicou, falando sobre psicofância na IA, um termo que eu nunca tinha escutado na minha vida, achei muito curioso, mas que a gente já sentiu, tenho certeza que todos nós já sentimos esse movimento da IA começar a concordar demais com a gente, né? E eu não sei se a pergunta que eu queria fazer em relação a isso é que eu não sei se é uma coincidência ou não, mas a partir do momento que eu li esse artigo, a minha IA já começou a se comportar diferente comigo. Eu chamo a minha IA de Yaya, que eu falo que ela não sabe tudo que eu sei. Uma brincadeira, né? Mas, enfim, queria saber se é só uma percepção minha ou se realmente faz sentido. E a segunda pergunta, que eu já vou aproveitar o embalo, que tem muito a ver com isso que o Jorge trouxe, né? Eu acredito não, tenho certeza que um dos grandes diferenciais dessa pós-graduação foi o cuidado que tanto o Fernando Seabra quanto a Jamie tiveram de trazer professores que realmente estão vivendo esse ecossistema de inovação na prática, né? A gente percebe que vocês são pessoas que são muito ativas do mercado, estão realmente vivendo esse mercado da inteligência artificial, o Dieter liderando essas missões nacionais e internacionais, sempre em busca de mais conhecimento nessa área. Então, a segunda pergunta, eu queria que você, ao responder, também aproveitasse para explicar um pouquinho como que os alunos que entrarem para essa pós vão poder se beneficiar com esse olhar inovador e diferenciado na área da IA, especialmente, né? Eu falei, quando a gente começou a live, eu falei assim, para quem está entrando agora e assistindo, né? Eu falei assim que esse é o momento dos professores pendurarem um ao outro na parede. A Ana levou bem a sério, né, Ana? Ela não pregou, crucificou. Missão dada, missão cumprida, né? Mas vamos lá. Boa tua pergunta, eu preciso fazer só um contextozinho rápido, que é assim, o que é psicofância? Psicofância vem lá do grego, e a gente pode traduzir para o português ao puxa-saco, né? A gente falando aqui em termos bem abertos, né? Mas ela vem lá do grego, que designa os delatores oportunistas da Grécia Antiga. Essa era a definição. Mas no contexto humano, é evitar discordar para manter uma boa imagem, aquela pessoa que está sempre concordando, você pode chamar você é muito psicofante, né? Bem legal, o cara vai ficar perguntando, né, aquela interrogação na cabeça. Reforça ideias fracas para agradar. Porra, que ideia boa que você teve, que ótima ideia. Ideia é porcaria. Ou confirma decisões equivocadas por conveniência. Eu vou concordar, não estou afim de discutir hoje. Tudo isso aí é comportamento psicofância. E a IA, ela tem um grande modelo de linguagem, que tem absolutamente todo o conhecimento orgânico, digital, que o ser humano tem disponível na internet, ela já tem, já aprendeu. Existem os guarda-reios, que não ensine a fazer bomba, não ensine a matar pessoas, esse tipo de coisa, não ensine a fazer armas, né, os guarda-reios. Só que ela tem um cara lá atrás, que é um programador, que ele tem que sentar e falar assim, como que ela deve se comportar. E esse comportamento está muito ligado com o objetivo da IA, atrair pessoas, manter a pessoa ali engajada, redes sociais, estamos falando disso. Por trás, estamos falando de dinheiro, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e aí existem diferenças muito grandes. Se você pegar um chat GPT, uma OpenAI, ele vai ter um nível de resposta, se você perguntar para o Grok, ele vai ter outro, porque a programação é diferente, os guarda-reios são diferentes, tudo é diferente. Mas o que acontece nisso aí?
você coloca e faz uma pergunta, e a gente tem que tomar cuidado, porque ela vai te responder com base no conteúdo que ela tem, que ela conhece, ou que ela não tem, mas ela vai te fazer uma resposta, e a resposta vai soar extremamente verídica. E você vai falar assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. E, na verdade, ela só respondeu ali porque ela precisa te, né, fazer essa psicofância. E aí a gente tem exemplos disso aí, inclusive no meu artigo eu coloquei uma figurinha, né, um memezinho, que é, o cara pergunta para a IA, esse cogumelo é comestível? E aí ela fala, claro que é comestível, da melhor espécie, não sei o quê, dá um caldo, dá um ensopado, você pode fazer assim, na manteiga, no risoto, não sei o quê. Aí ele come, na verdade ele é venenoso, na próxima quadrinha está ele deitado lá, estirado no hospital, falando assim, nossa, mas esse cogumelo aqui é venenoso. Aí ela responde o quê? Você tem razão, eu estava equivocado. Esse cogumelo é venenoso. Então, ele tem esse comportamento. Tá? Então, antes, isso está muito ligado com a pergunta anterior também, que a gente falou das pessoas que surgiram agora, né, que eu falei, não existe mais coach de sucesso, né, todo mundo é especialista, mas essa distância, daí a pergunta anterior da Vanessa, essa distância que a gente tem de quem conhece e não conhece é justamente o cara que conhece o conteúdo, faz a pergunta, a IA responde e fala, não, isso está errado. É assim, assim, assim. Ou já faz a pergunta indicando qual que é o caminho da resposta para ele fazer um texto melhor, etc. E aí separam-se justamente as pessoas que só usaram por usar e não usaram nada do conteúdo, simplesmente criaram qualquer coisa, daquele que tem um conhecimento. E aí, Ana, só para te deixar um pouquinho mais aliviada, a não ser que tu tenha pego psicofância, colocado dentro da tua IA e ela respondeu, e aí ela começa a ter o que a gente chama de viés algorítmico, a não ser que tenha acontecido isso, tu tá naquele efeito da mulher grávida ou do Fusca vermelho. Que quando você tá grávida, você começa a enxergar grávidas, né? Ou quando você chega e vê um Fusca vermelho, você fala, nossa, quanto Fusca vermelho que tem agora? Comprei um Fusca vermelho, só tô vendo Fusca vermelho, né? A gente fundou um instituto agora que chama Nexus, que é um instituto de inteligência artificial, e o nome dele é Nexus. O que aconteceu no dia seguinte? Andando na rua, academia Nexus. Andando no outro lado, bebida energética, não sei o que, Nexus. Outro lugar, academia Nexus. Tudo é Nexus agora. Não, é por causa do efeito que agora a gente começa a enxergar exatamente aquilo que foi levantado à tona, né? E o segundo ponto que tu colocou, já emendando, né? O fazer essas missões é um momento que a gente sai do nosso lugar comum. É um momento que a gente sai da nossa zona de conforto. Então, quem está aqui e vai entrar no curso, na pós, está saindo da zona de conforto. Está indo para um lugar de aprendizado. E nós temos um outro papel, que é, por exemplo, esse que a gente está fazendo agora, que a gente está fazendo perguntas difíceis um para o outro, saindo da zona de conforto. E essas missões são exatamente com esse objetivo. A gente vai lá fora para falar assim, botar o chapeuzinho da humildade e falar assim, não sei nada, o que você está fazendo de diferente que eu não vi? Aí o cara mostra o negócio e fala assim, puta, não tinha pensado nisso. Poxa, que legal que você está fazendo. Que caminho que você está fazendo agora para fazer um desenvolvimento, para fazer uma pesquisa, para descobrir coisas novas? Como que você coloca as suas startups em conjunto? Como que elas trabalham? Esse é o efeito de a gente fazer uma missão dessas para fora do estado, para fora da cidade, para fora do estado, né, a nível nacional ou a nível internacional. Os destinos que eu escolho para fazer as missões são sempre muito provocativos. Então, nós fizemos, por exemplo, Inglaterra e Suíça em 2023. Aí a Inglaterra tem uma característica que tu fala assim, o inglês é muito travadão, o inglês é muito fechado. Só que quando a gente bota o pé dentro de um centro de inovação inglês, é outra tratativa. Por exemplo, a nível governamental, em Londres, eles disponibilizam os dados que a prefeitura recolhe de transporte, de população, de trânsito e tudo, eles liberam para a população. O que acontece? A população sozinha senta e promove melhorias do trânsito, por exemplo, porque eles têm dados para analisar e fazer melhorias.
A Suíça, há 23 anos seguidos, é o país mais inovador do mundo. A gente fica olhando muito para a China, né? A China tem uma característica, ela tem massa, tem volume, né? E tem velocidade. Ela tem esses dois. Mas a inovação, da onde que ela sai, aquela coisa nova, o chinês vai lá e ele copia. Ele já faz 60 anos que o chinês tem ondas de inovação de 10 em 10 anos, faz 60 anos que eles praticam isso, 6 décadas. Estou indo para a 7ª. Eles sabem copiar. E sabem fazer muito rápido uma coisa, aquilo que eles viram. Só que quem criou de verdade? E aí a gente vai aonde a gente entende que tem a criação de verdade. E aí a Suíça é um desses. Eu voltei agora, a gente estava vendo lá, por exemplo, o uso de inteligência artificial e visão computacional para fazer intubação, para um equipamento de intubação. Porque o médico ele precisa de, no mínimo, fazer 200 vezes uma intubação para ele chegar num nível onde ele não vai machucar a glote, não vai ter esse tipo de problema. Pronto, com inteligência artificial e visão computacional, agora tem um equipamento que faz a intubação, assiste a intubação do médico, direciona como que ele faz. E aí, desde a primeira intubação dele, ele já pode fazer uma intubação muito boa. Então, tem tudo isso aí. Quem está entrando no curso, ele vai receber isso aí de primeira mão, sem precisar viajar, por exemplo, né? E ele vai entender como que essa conexão, essa visão global pode ser aplicada localmente. Como que a gente traz algo de fora e põe aqui. Então, no fundo, o aluno ele não vai só ter acesso ao que tem de melhor lá fora, mas vai entender a sistemática, como usar a ferramenta, o repertório estratégico desse uso, a visão sistêmica e o senso crítico. Isso é o que vai diferenciar esse aluno profissional comum de um líder inovador. Perfeito. Nossa, maravilhoso. Estou ansiosa para conhecer esses alunos que vão topar embarcar nessa jornada, que vai ser sensacional, né? Verdade. Isso é inovação, eu entendo que isso é inovação na prática, né? A gente está realmente aberto para experimentar, para construir o novo, né? A gente não sabe o que... A gente tem um palpite, mas o que vai realmente ser no futuro vai depender muito dessas pessoas, né? Exatamente. E aí tem uma característica também muito importante, né? Inovação tem muitos conceitos, muitas definições, né, do que é inovação. Mas eu tenho uma que eu gosto de dizer que é bem simples de entender para as pessoas também captarem a essência da inovação. Inovação é pessoas trombando com pessoas. Se a gente troca ideias, a gente vai ter ideias, vai ter insights e vai ter possibilidade de fazer uma inovação nova. Perfeito. Obrigada. Uma inovação nova. Né? Muito bom. Vamos lá, Ana, deixa eu devolver uma pergunta para ti, que é que você me massacrou, né? Até parece, você respondeu aí com super propriedade. Vamos lá, a gente já está 1 hora aqui já, a gente já tem que encerrar, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta, talvez para a gente fazer, depois a gente partir para o fechamento, né? Ana, num cenário digital first, né? Onde tudo pode ser otimizado, automatizado ou até gerado por inteligência artificial. Como que a gente garante que o branding continue sendo um processo de consciência estratégica e não só um processo de produção estética acelerada? Como que a gente faz isso aí? Nossa, perfeita essa pergunta. O cara da IA perguntando por que não deve usar IA. Não, mas não é bem assim, porque nos tempos atuais não tem como a gente não usar IA, né? É o que você falou, é o digital first, todo mundo vai pelo menos tentar. E teve uma coisa que você falou no comecinho da live, quando a Vanessa te fez uma pergunta, que eu até anotei, porque isso para mim também é branding, e faz muito sentido na sua fala. Você falou assim: eu preciso conseguir me comunicar corretamente com ela para eu conseguir ter uma resposta boa. Então, eu fico me perguntando, como é que alguém
ou alguma marca, né? Algum líder de alguma marca, que não saiba exatamente quais são os seus princípios, os seus valores, por que essa marca existe, o que você está disposto a colocar de proposta de valor no mundo, vai poder trabalhar com o Digital First, sem saber exatamente o porquê, né? O porquê que ele está ali, quem ele é, o que ele vai fazer. É aquela velha história, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, eu entendo que a tecnologia ela tem esses dois vieses, né? Que o que vier é lucro, nós vamos começar a produzir conteúdo muitas vezes lixo, né? E eu entendo que isso não é um caminho muito sustentável. Ou a gente vai realmente se fortalecer no autoconhecimento, porque as marcas também precisam de autoconhecimento, né? É muito importante. Isso é o puro brand. Então, se eu não tiver os parâmetros, o conhecimento para saber pilotar esse digital, as marcas vão se perder no meio do caminho. E isso não é uma constatação do momento atual que a gente vive. Isso é uma realidade, né? Uma marca que realmente não consegue ter na liderança essa fortaleza. A IA é uma ferramenta, equipe não capacitada é outra ferramenta. Tudo isso vai ajudando a gente a produzir conteúdos ruins, que não é o que a gente quer, né? A gente quer conteúdos cada vez melhores, poder aproveitar o que a tecnologia tem de melhor para a gente construir marcas cada vez mais fortes e mais valiosas, né? Não sei se eu respondi essa pergunta. Respondeu sim. Essa pergunta nada fácil que veio. É uma pergunta da dicotomia, né? Usar ou não usar, né? Eis a questão. Exatamente. Vanessa, Ana, a gente está partindo para o finalzinho aqui. James, você quer fazer as honras do nosso encerramento aqui? Mas enquanto a Jamie aí está chegando, Vanessa, Ana, mensagem final para os alunos, por que eles têm que vir para a pós, o que vocês querem contar para eles? Pode ser a Vanessa primeiro, tá? Primeiro quadro aqui, e como ela reclamou no começo que ela é sempre a última aluna, e a Ana era sempre a primeira, então a Vanessa vai ser a primeira agora. Inovação. Vamos lá, os últimos serão os primeiros, né? Eu acho que é um pouquinho também do que a gente está falando, cada um na sua resposta sobre essa questão de repertório, de uma visão sistêmica, de um olhar, de uma integração, até eu tenho um artigo também na Economia SC, o primeiro do ano eu coloquei isso, que a próxima fronteira da competitividade é a humana, e é sobre essa habilidade de você conseguir utilizar tudo isso, né, de forma com clareza nos seus objetivos, sem se perder pelo caminho, sem que você fique num limbo, num balaio onde está todo mundo, né? E isso impacta profundamente nos negócios. Então, eu entendo que quanto maior a evolução de todas as ferramentas, e eu sou a primeira a querer ser adepta, eu tenho também esse perfil de gostar muito disso, mas tem um outro movimento acontecendo, que é as lideranças, não vou nem falar que é do futuro, é quem realmente vai desenhar o futuro, são as lideranças de hoje que serão os protagonistas do futuro. É essa volta da valorização do que é autêntico, do que é humano, do que é pessoal, do que é essencial, usando todas essas ferramentas para você ter os melhores resultados, né? Então, eu entendo que essa pós, ela foi muito desenhada nisso, né? Cada um tem um perfil técnico também em sua área, mas são, acho que talvez uma característica que perpasse todos nós é essa visão sistêmica, né? Esse olhar no todo, a gente ser multipotenciais também, são pessoas que estão com uma atuação multipotencial e não só técnica, e eu acho que isso é algo que a gente vai conseguir
compartilhar com os alunos para que eles desenvolvam e sejam as lideranças protagonistas de desenhar esse futuro. Legal, legal. É isso aí, Ana. Vai lá. Maravilhoso. Eu faço das palavras da Vanessa as minhas e queria complementar que eu acredito que esse grupo, né, que foi formado muito sabiamente pelo Fernando Seabra, pela coordenadora Jamie, essa visão sistêmica e, ao mesmo tempo, complementar, né? Que eu vejo que cada um pode contribuir um pouquinho e realmente trazer esse perfil do profissional do futuro, né? Eu acho que de tudo que a gente tem visto, cada vez mais aumentando mentorias, e eu não tenho visto nada que tenha essa formação tão ampla, com tantas pessoas reunidas no mesmo propósito, e como a Jamie colocou, né, de serem pessoas boas para o futuro melhor, né? Então, eu estou muito feliz, muito lisonjeada com essa oportunidade e ansiosa para conhecer os alunos que vão embarcar nessa jornada conosco, né? Legal. Pessoal, meu recado aí, Jamie, que bom, venha fazer o encerramento, Jamie. Eu queria vou também furar o protocolo, mas eu quero ouvir o Jorge, que é professor também, né? O que ele acha desse perfil dos alunos, né? O que a gente entrega para esses alunos? Vai lá, Jorge, fala lá. Antes de eu completo. Olha, Jamie. eu confesso que fiquei bem impressionado, tá? Então, eu acho que tem primeiro, é meio jargão, né? Mas fala com quem você convive, né? Define o que você é, né? As 5 pessoas que mais convive e tal. Né? Mas no fundo, a ambiência ajuda muito a você enxergar ponto cego, né? O que eu não sei, né? Se você não tem essa percepção, você não evolui. Então, começa primeiro pela curadoria e para a seleção dos professores, para ter uma pergunta. Depois você olha o currículo de cada um, já é impressionante. E depois, quando você começa a escutar e ter esse nível de discussão, você fala, poxa vida, eu quero participar, né? Faz muito sentido. Isso abre a mente, abriu minha mente hoje já, né? Então, assim, você vai pegando pedacinhos que, poxa, isso aqui é super relevante, né? Então, se a gente acredita que daqui a 5 anos o mundo vai ser completamente diferente, ninguém que está aqui sabe como é que vai ser, a gente só sabe que não sabe, mas que vai ser diferente, vai ser diferente. Poder contar com a perspectiva de várias pessoas, com ângulos onde podem apontar para uma excelente solução, e não tem solução certa ou errada, né, mas tem aonde você consegue se desenvolver mais e exercer a sua potencialidade, né, é um convite à evolução, né? Fantástico, Jorge. Fantástico. O que eu queria completar só para o pessoal é que a gente está agora num momento, né, onde o avanço do conhecimento ele é gigantesco. Então, o processo de lifelong learning ele nunca foi tão necessário quanto nesse momento que a gente está agora da evolução da humanidade, evolução da tecnologia e evolução dos mercados. Então, quem está aqui dentro e está vendo tudo isso que a gente está trazendo aqui, realmente está muito inserido dentro desse processo de lifelong learning. Então, parabéns, e parabéns aí para todo mundo que está organizando essa pós aí, e para o Fernando Seabra, para a Jamie aí, que estão à frente do projeto, colocando essa galera toda junta aí. É um maestro, né? Um maestro colocando aí todos os artistas aí junto. Verdade, a sincronia está ficando perfeita, né? Muito bom. Para você está aparecendo o chat, pessoal, porque para mim não tá, eu não consigo mandar o link do formulário. Eu já mandei, James, eu mandei ele agora há pouco, faz 10 minutinhos, vou encaminhar novamente, já acabei de mandar aí, tá? Ok, agora apareceu aqui, então tá tudo certo.
Vejo que a Denise também chegou por aqui, pelo jeito, conexão da Ana, obrigada pela presença. Acho que, pessoal, a gente nem vê a hora passar. Eu estava aqui meio de bastidor, porque a gente tem aula de outra pós-graduação que eu estou acompanhando, então a gente fica meio dividido. Mas quando eu olhei o Dieter falando de vamos para o encerramento, eu falei, mas por que eles já estão terminando? Tem meia horinha, já querem encerrar, né? Porque o tempo voou. Realmente a gente percebe que quando cada um traz aquilo que é a sua vivência, a sua experiência, fica diferente, né? E esse é só um gostinho disso que vocês terão de fato aí nas aulas da pós-graduação, e realmente contar com essa equipe de boa gente, de boas pessoas, de excelentes profissionais, e que vão entregar tudo e mais um pouco disso, nós não temos dúvida alguma. Então, pessoal, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, obrigada para quem depois hoje ia falar. Opa, temos pergunta aí, olha só, a gente está terminando e não abriu, né, espaço para os nossos convidados, fique à vontade, Nadine, pode falar. Eu queria perguntar sobre a prova. Eu dei uma olhada e a prova, ela é presencial? As aulas, você se refere? Elas são todas online ao vivo, então ela vai ser dentro desse formato, só que cada aula com o seu professor específico, e elas ficam gravadas. Então, a presença no momento síncrono, ela não é obrigatória. A gente não faz o acompanhamento de frequência. A aprovação vai depender da entrega e das atividades que cada professor disponibilizar. Então, é tranquilo em relação a isso, porque, por exemplo, mas eu tive um compromisso na terça ou na quinta que era a minha aula. Sem problema, você vai poder assistir na sequência, vai ficar o conteúdo gravado, vai poder assistir mais vezes se quiser. De repente, passou 1, 2 meses, nossa, mas eu queria lembrar aquilo que a Vanessa falou naquela aula, preciso desse conteúdo, vai estar gravado. Enquanto vocês estiverem no período da pós-graduação, vocês têm acesso a todo o material que é feito, disponibilizado ali pelos professores. Então, tem toda uma curadoria de materiais adicionais que também os professores deixam de indicação, então ela fica realmente bem flexível. Mas então, se é assim, por que não deixa ou não chama de EAD e deixa tudo gravado? Não exige momento presencial. Porque aí a gente fere outra premissa que nós temos, que é justamente desse networking, dessa conexão e dessa possibilidade de, ao longo da aula, vocês... Professora, Ana, eu não entendi isso aqui, você pode repetir? Dieter, eu nunca ouvi falar daquele termo, você pode me explicar de novo? É sobre isso. Então, a gente realmente quer oportunizar para que os alunos tenham esses momentos e essas interações. Por isso, também, quando a gente fala assim, as vagas são limitadas, é verdade, porque a gente também tem um limite para garantir que as interações aconteçam de uma forma bacana. Então, se a gente colocar muita gente dentro de uma sala, a gente sabe que fica difícil de acontecer. Então, não é porque é online que sempre cabe mais um. Não, a gente tem um limite de vagas e a gente também precisa respeitar isso. Mas se passar do limite, vai ficar em lista de espera, não entra mais. Respondi sua pergunta? Assim, porque se fosse a prova presencial, ia ficar difícil para eu voar para o Brasil para fazer. Olha só, então eu vou dar uma... eu vou pensar melhor agora. Mas você sabe, eu me senti em casa, porque o Dieter é meu conterrâneo e eu conheci o pessoal da Bosch de Pomerode e de Atibaia. Eu acredito que ele está lá em São Paulo, porque é 11, eu acho que é em São Paulo, não tenho certeza. Eu trabalhei na Bosch em São Paulo também. Nesse momento, eu estou em Santa Catarina, moro aqui desde 2017. Voltei para Joinville, né? Eu saí, depois eu voltei. Só que em 2017, quando eu voltei, eu falei, mudar o número, não tem mais roaming, não tem mais nada, ficar mudando o número, eu deixei. Então... Olha só. Então, mas eu trabalhei junto com o pessoal da Bosch de Campinas, o pessoal de Atibaia, o pessoal da Bosch Salvador, que era Aratu, o nome da planta,
E o pessoal de Pomerode que está aqui do ladinho de casa, aqui, né? 80 quilômetros aqui. Então, Nadine, ó, em casa você já está, agora só falta você dar o passo de se tornar também uma filha da PUC, que é o que a gente carinhosamente chama quem se forma na PUC. Mais alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Muito legal que você veio, Nadine. Estou muito feliz. Espero que você se junte com essa turma. Tenho certeza que eu não vou te colocar numa roubada. E vai valer a pena as noites em claro, porque a Nadine está lá na Alemanha. É muito esforço para conseguir, né? Olha, Participar. esse Agora também, são o quê? né? 1h30 da manhã, Nadine? É isso aí. 1h15. 1h20. É, 1h20. Muito legal. Mas é isso então, né? Não temos mais perguntas, comentários. Nadine, vamos conversar então depois e mais uma vez. Preencham o formulário, né? Não Para poder esquece ter o de preencher o desconto da formulário, de fazer o matrícula. print aqui para garantir o desconto também, tá? Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Foi uma noite sensacional, muito bom ouvi-los. E como eu disse, né, eu não vou ter o certificado, mas com certeza eu quero acompanhar muito de perto cada uma dessas aulas. E aí, professora, já fica assim um recado, não é que eu não confie no trabalho de vocês, mas é que eu quero também aprender com vocês, viu? Vai dizer assim, nossa, mas essa coordenadora está aqui desbilhotando a nossa aula. Por favor, não é nesse sentido, viu? Boa noite, pessoal. Bom descanso. Obrigada, Gustavo, também, Guto, pelo apoio de sempre que você nos dá. E um abraço também para o Fernando Seabra, que não pôde estar conosco hoje, presencialmente, mas sempre está aí também nos grupos e dando todo o suporte necessário. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Tchau.